Ora, viva cordiais das saudações, boa noite. Assalamu alaikum, está a ver o jornal da RAC TV. Vamos às notícias para esta noite de sábado. Portanto, sim, vamos às notas para esta noite de sábado. Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 55 novos casos positivos de coronavírus, elevando para 409 o número cumulativo de infecções pela doença no país. Deste número, 376 são de transmissão local e 33 importados. Os dados foram divulgados este sábado pelo Ministro da Saúde, que falava em conferência de imprensa que marcou o término da sua visita de trabalho de 3 dias à província de Nampula. Segundo Armindo Tiago, nas últimas 24 horas foram testadas 1.055 amostras que resultaram em processos de vigilância ativa nas unidades sanitárias e do rastreio de contactos suspeitos da Covid-19. Dos testados hoje, 1.000 se revelaram negativos e 55 tiveram resultado positivo para a Covid-19. Por isso, atualmente, o nosso país conta com 409 casos positivos registrados de Covid-19, distribuídos respectivamente em 376 casos de transmissão local e 33 casos importados. Sobre os 55 casos testados hoje, queremos partilhar que são todos de nacionalidade moçambicana. Assim, temos 3 casos novos na província de Cabo Delgado, 28 casos na província de Nampula, 2 casos na província de Manica, 10 na província do Maputo e 2 na cidade do Maputo. Devemos ainda dizer que 25 casos, 45% dos casos de hoje, são do sexo feminino. 5 casos, 9,1%, são de menores de 14 anos de idade. 14 são trabalhadores de saúde. Destes trabalhadores de saúde, 13 são da província de Nampula. O país registrou com satisfação a recuperação total de pacientes que padeciam da pandemia. O país conta atualmente com 126 pacientes totalmente recuperados da Covid-19 e, como é do nosso conhecimento, o padrão de mortalidade não está alterado, ficando ou continuando neste momento em 2 óbitos, mas também fizemos a reportagem que existe um óbito por causas não relacionadas com a Covid-19. Distribuição por província de casos positivos, recuperados e óbitos pela Covid-19 no país. A província de Cabo Delgado tem um total de 163 casos positivos, 80 recuperados, 1 óbito e 1 óbito por causa não de Covid, por outras causas, e tem, neste momento, 81 indivíduos com ainda infecção ativa. A província do Niassa tem 5 casos positivos e ainda não alterou em termos de casos recuperados. A província de Nampula tem, neste momento, 115 casos de Covid-19, já registrou 1 óbito e tem 114 pessoas como casos ativos. A província de Zambésia se mantém com 2 casos, província de Tete com 5, província de Manica já dissemos que tem 3, a província de Sofala mantém os 12 casos, província de Inhambane 4 casos ao todo, 1 recuperado e mantém 3 casos ativos, a província de Gaza mantém os 3 casos, província de Maputo 34 casos, ao todo 21 recuperados, e tem o remanescente como casos ativos. A cidade do Maputo, 63 casos ao todo, 24 recuperados e o remanescente são os casos eventualmente ativos. Face à situação que o país apresenta atualmente, o Ministério da Saúde garantiu que vai intensificar as ações de vigilância que serão consubstanciadas pela necessidade de acelerar o processo de testagem de amostras suspeitas ao nível das províncias.
Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 55 novos casos positivos de coronavírus, elevando para 409 o número cumulativo de infecções para a doença no país. Deste número, 376 são de transmissão local e 33 importados. O ministro da Saúde, Armindo Tiago, declarou a cidade de Nampula como sendo o primeiro local geográfico do país que apresenta um padrão de transmissão comunitária do coronavírus. A declaração foi proferida com base em evidências e critérios usados por Moçambique e pela Organização Mundial de Saúde relacionados com o perfil epidemiológico de transmissão da Covid-19. O registro do primeiro caso de Covid-19 na província de Nampula ocorreu no dia 24 de maio deste ano. Desde então, temos observado com preocupação a evolução da situação epidemiológica no país, caracterizada por um aumento progressivo do número de casos nesta província. A província apresenta uma progressão rápida de casos de Covid-19. Queremos recordar que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e de acordo com o Plano Nacional de Preparação e Resposta à Covid-19 de Moçambique, são critérios para definir o padrão de transmissão comunitária os que vou enumerar. Primeiro, é o incremento rápido do número de casos cujas cadeias de transmissão não são conhecidas. Associado a este critério, também observamos como outro elemento a mudança do perfil demográfico e clínico dos casos de Covid-19. O outro critério usado é a existência de fontes de transmissão que sejam desconhecidas para este número elevado de casos. E também um aumento de focos de transmissão que não estejam relacionados. Em relação à província de Nampula, com particular destaque para a cidade de Nampula, os principais achados que nós encontramos na nossa investigação epidemiológica são os seguintes. Encontramos, contrariamente ao resto do país, uma elevada percentagem de positividade das amostras testadas. Até o passado, a média de todo o país era 2,7. A taxa de positividade na cidade de Nampula é de cerca de 21,7. Encontramos, igualmente, uma elevada transmissibilidade interpessoal, que é atualmente 2 vezes a média nacional. Encontramos em Nampula uma mudança no perfil epidemiológico e demográfico dos casos, com um aumento da proporção de crianças e de pessoas com mais de 60 anos. E também estamos a observar que existe um aumento da proporção de casos sintomáticos, que é o oposto da tendência que estávamos habituados a observar nas outras partes do país. Este perfil epidemiológico que apresentamos da província de Nampula cumpre os pressupostos de padrão de transmissão comunitária nesta cidade. Assim, a diferença das restantes províncias do país, onde o padrão epidemiológico persiste como de focos de transmissão, a cidade de Nampula pode ser declarada com base na evidência e nos critérios usados por Moçambique e pela OMS como o primeiro local geográfico do nosso país que apresenta um padrão de transmissão comunitária.
Cerca de 40 ex-guerrilheiros da Renamo procederam na sexta-feira última à entrega do seu material bélico em cumprimento do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração. A cerimónia que decorreu em Dondo, província central de Sofala, com a apresentação, com a presença do chefe de Estado e presidente da Renamo, foi bastante aplaudida pelos académicos em Nampula. Entrevistados pela RAC TV, os académicos classificam este processo como um passo para o início de mais uma etapa que vai conduzir o país ao desenvolvimento político, social e econômico. Como académico, acho que é um ato muito importante. Importante porque o processo de desmobilização, desmilitarização e reintegração dos antigos guerrilheiros da Renamo é um ato extremamente importante para o povo moçambicano. Isto porque aqui trata-se de indivíduos que são guerrilheiros, antigos guerrilheiros da Renamo, que estiveram nas matas durante muito tempo. E esses homens que viviam no mato têm uma particularidade, armados. E num país que se vive, né, com um partido armado, né, sempre cria o medo de vários investidores, o medo da própria circulação a nível do próprio país. Então, isso politicamente, como também em termos econômicos, traz uma outra imagem para o próprio país, né? Porque este processo de DDR, em que as pessoas que estavam nas matas agora passam para uma vida civil, né, vão contribuir substancialmente no contexto da própria vida do país. Penso que este processo já devia ter arrancado, mas esperou-se um tanto tempo depois das eleições. Talvez pensava-se que a Renamo poderia reivindicar de uma outra forma. E agora, ao arrancar isto, significa materialização da paz em Moçambique. Os políticos, para materializar este processo, devem cumprir aquele memorando que houve com o falecido presidente Afonso Dhlakama, as Forças Armadas serem construídas como uma Força Armada republicana, polícia republicana, não pertencer a um partido. Primeiro é da ideia do Estado, que o próprio presidente da República que quer incorporar a si a Renamo a seguir aqueles que são os preceitos constitucionais nos termos do número 3 do artigo 75 da Constituição da República, que visa que os partidos políticos devem garantir a paz e a tranquilidade. Então, isso é mais um ganho que o país conta, razão pela qual, em relação a isso, nós sempre esperamos um Moçambique próspero, porque não há nenhum país a nível do mundo com os conflitos armados que desenvolve. Então, acontecendo isso e havendo o cumprimento do princípio de pacta sunt servanda, que os acordos devem ser cumpridos na íntegra, isso nós esperamos com que o país desenvolva, o país avance, porque não existe nenhum Estado que pode avançar com conflitos armados. Os nossos entrevistados defendem igualmente uma negociação com a auto-intitulada Junta Militar. Ontem também acompanhei de que houve uma entrevista que ele concedeu a órgão de comunicação a partir da cidade da Beira, até lá no mato onde ele está, não reconhecendo, né, o ato simbólico que aconteceu ontem. Então, na minha opinião, aqui há necessidade do presidente da República encontrar mecanismo de dialogar com o líder, portanto, de autoproclamado junta militar. Quer dizer, do princípio esse era um assunto da Renamo, mas veja só, desde que este processo de desestabilização que acontece nas duas províncias do centro do país, portanto Manica e Sofala, até ontem morreram mais ou menos 24 civis. Olha, isso é para se criar uma confiança entre a Frelimo e a Renamo, portanto, e isolar o tal Nhongo, porque ainda alguns círculos do partido Frelimo pensam que o Nhongo é
parte da Renamo. E a Renamo recusa-se de que aquele é um dissidente. E sendo um dissidente... Na verdade, temos um outro desafio. Daquilo que o Estado moçambicano estava a almejar, a fazer um trabalho extremamente extraordinário, e em contrapartida já começa a existir em relação à questão da fragmentação ao nível da própria Renamo, que é a junta militar também. É um trabalho que deve ser feito com todo o cuidado, mesmo que a Renamo nega que não se aqueles homens não são da Renamo, mas são da Renamo. Então é preciso aqui se fazer um TPC ao nível da própria Renamo, porque se está a dizer que não pertence à Renamo, então é preciso que faça um trabalho de modo a demonstrar que, na verdade, eles não estão a fazer parte da Renamo. De acordo com dados oficiais, mais de 5.000 ex-guerrilheiros da Renamo espalhados por diferentes províncias deverão entregar as armas no quadro do processo de desmobilização, desmilitarização e reintegração. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, em coordenação com a Inspeção Nacional de Atividades Económicas, desencadeou uma operação que visa desencorajar a permanência de cidadãos na via pública e nos mercados fora do período estabelecido. A operação decorreu sucessivamente nos mercados grossistas de Uarasta, Moaco Ânvela e 25 de junho, vulgo Matador. Eram por volta de 17h30 quando esta caravana da polícia saiu à rua em direção ao mercado grossista de Uarasta para uma operação no quadro da fiscalização das medidas de prevenção contra a pandemia da Covid-19. No local, o ambiente parecia calmo, mas no interior dos armazéns as atividades decorriam normalmente. Costumamos mandar carro para guardar e deixar, depois para de manhã, logo de manhã estará a coisar, para de manhã estará a descarregar. Agora você vai dormir aqui no mercado? Não. Não, vai para casa então? Sim, sai agora. Tá bom, obrigado. Os operadores de mototáxi também prosseguiam com a atividade, mas quando se aperceberam da presença policial, tentaram desaparecer do local. Na Avenida do Trabalho, alguns comerciantes reincidentes caíram nas malhas das autoridades. A polícia permaneceu neste local durante cerca de 15 minutos, facto que obrigou os jovens a optarem pelo arremesso de pedras contra as autoridades, ação que culminou com a detenção de um suposto cabecilha. Entrevista, por favor. Seu nome completo? Está aqui por quê? Eu estou a pedir. Uma entrevista não, meu lado. Tem que usar máscara. O que aconteceu? Não tenho máscara. Tenho ou não tenho? Agora te pegaram. Os donos é que vão explicar, eu não vou explicar nada. Se eu roubei ou fiz algo, eles é que vão falar, eu não tenho nada de falar. Não sabe que esse tempo é para ficar em casa? A polícia diz tratar-se de uma operação contínua. E atendendo ao fato de que a província de Nampula tem aumentado de forma assustadora os casos de Covid-19, decidimos fazer esta operação com vista a advertir a população no sentido de observar todos aqueles que são os parâmetros que foram estabelecidos no decreto presidencial, para que este nível de contaminação não seja ainda mais elevado como tem ocorrido nos dias que temos acompanhado. Temos alguns detidos, indivíduos que foram flagrados a violar este decreto. Temos indivíduos que foram detidos por arremessar pedras contra as viaturas da polícia como forma de retaliar esta ação que a Polícia da República de Moçambique está a levar com vista à prevenção do Covid-19. Exato, esta atividade é contínua, irá continuar até que a nossa população aqui a nível da província possa estar consciente da necessidade de se prevenir contra o Covid-19. Alguns detidos justificam os motivos de permanência na via pública fora do período estabelecido. Saí do hospital, então de repente cruzei com polícia no caminho, então aquele movimento todo de eu querer me afastar, minha máscara caiu dali mesmo. Dali foi recolhido para o carro. Foi atropelado com a polícia, dizer para não posso carregar 3 pessoas. Sabia, mas assim já aprendi, já estou aprendendo dizendo não posso levar mais de 3 pessoas numa moto.
estou a sair no serviço. Larguei, há bocado estou aqui no alto traficador, largamos muito tarde. Já a ir a casa, já apanho os chefes, aí no matador, com máscara. Já logo o chefe aí me falou, vai lá para casa. O chefe logo está para nada, você não pode ir, não sei o que, largou muito tarde. Atividades de género decorrem em todos os 23 distritos da província de Nampula. A Ministra do Trabalho e Segurança Social, que esteve de visita à província de Nampula, exige maior celeridade na tramitação dos processos referentes aos trabalhadores que beneficiam de subsídios no Instituto Nacional de Segurança Social, de modo a estarem habilitados a enfrentar as dificuldades resultantes do impacto da pandemia do coronavírus. Margarida Talapa, que falava em conferência de imprensa que marcou o término da sua visita de trabalho de 2 dias à província de Nampula, considerou que o trabalho que está a ser desenvolvido ao nível das empresas no contexto da prevenção da Covid-19 está a trazer resultados positivos, apesar de ainda subsistirem algumas situações que necessitam de ser acauteladas. Deixamos como recomendações, por causa de algumas reclamações que nós recebemos dos nossos utentes, sobretudo dos empregadores, a celeridade dos processos no INSS. Então, e aí recomendamos para que o INSS sirva os objetivos pela qual foram criados. Melhorar o desempenho, servir melhor os utentes e a celeridade dos processos. Em suma, dizer que nós saímos da província satisfeitos com o trabalho que está sendo realizado, mas precisamos de imprimir uma dinâmica veloz para corresponder à expectativa da que nós servimos, que é a sociedade moçambicana, neste caso a população da província de Nampula. Durante a visita, a ministra deslocou-se aos distritos de Nacala, Porto e Munapo, onde visitou alguns empreendimentos que necessitam de investimentos para garantir a sua viabilização e contribuírem para o desenvolvimento socioeconómico da província. Visitamos alguns empreendimentos, sobretudo um empreendimento que está localizado em Nacala, Porto, na zona de Naherenque, em que precisamos de ir sentar com a Direção-Geral do INSS. Provavelmente estes remeterem a quem de direito, neste caso o Conselho de Administração do INSS, para ver o que é que se pode fazer o mais rápido possível para pôr em funcionamento a instância turística que se encontra em Nacala, Porto, que se chama Mulala, na zona de Naherengue. É construída por 12 casas, mas neste momento aquela instância não está a ser aproveitada. No cômputo geral, a Ministra do Trabalho e Segurança Social considerou que o nível de implementação das medidas de prevenção contra o coronavírus está num nível bastante aceitável, havendo a necessidade de se reforçar alguns aspectos para garantir a contenção da propagação da doença. Está completa a informação a esta hora. Fique bem, boa noite. Lembre-se, coronavírus é uma realidade. Lave bem as mãos com água e sabão ou cinza e coloque máscara. A cidade de Nampula conta com 115 casos. É uma seriedade. Previna-se da Covid-19. Lembre-se, o nosso comportamento pode salvar vidas e também pode arruinar vidas. Assalamu alaikum. Fique bem. Até a próxima.